As nossas habituais boas-vindas a todo o auditório do Novo Canal e também da V Motores. Estamos de regresso a este fantástico estúdio depois de 2 emissões do Motosport hoje fora de portas. Esta é a segunda temporada, uma coprodução Novo Canal V Motores e desta feita, mais do que nos irmos debruçar sobre uma carreira inteira, embora fosse mais do que justificado fazer isso, até pela panóplia de títulos que o nosso convidado ostenta ao longo da mesma, vamos nos concentrar nos feitos de Vítor Pascoal, ele que é o piloto em destaque nesta edição do Motosport hoje, nos anos de 2022 e mais propriamente nesta primeira fase da época de 2023. Aqui, o que está connosco do nosso já tradicional bidão de acompanhamento em termos de cenário do Motosport hoje, temos 3 troféus referentes a 3 vitórias obtidas em 2 modalidades ao longo de apenas 3 semanas. A saber, a vitória na rampa da Penha Paisagem Protegida, depois na rampa PQP Rábida e mais recentemente dentro das contas do Campeonato Promo de Rallys, no Rally Terras da Boboreira, rally da casa deste piloto baionense e que, estreando um Toyota Yaris N5, conseguiu chegar, ver, ter paciência, resistir e vencer. Foi um início de época extraordinário, aquele ostentado por Vítor Pascoal. E Vítor, além de te agradecer o facto de teres aceito este convite, eu sei que não é propriamente a coisa que mais gostas de fazer, gostas mais de conduzir em prova do que ser entrevistado, mas tens que reconhecer que depois daquele início de época que não te satisfez por inteiro, quando foste segundo classificado da categoria GT, no início da defesa desse título nacional na rampa Porca de Mursa, venceres os GTs na Penha, venceres os GTs na Rábida com o teu Porsche 991 GT3 Cup e depois estreares um Yaris N5 da RMC Motosport nesse rally que tanto te diz, porque estás a jogar em casa, estás a correr nos concelhos de Baião, de Amarante e de Marcanaveses e com muita paciência a aguardar a tua hora chegar ao triunfo, é caso para dizer que está a ser um início de temporada que para ti é quase perfeito. Sim, antes de mais obrigado pelo convite. É verdade, até agora as coisas estão a correr dentro daquilo que tínhamos planeado, dentro da montanha tentámos revalidar o título. Não começámos muito bem em Mursa, mas aí sabíamos que tínhamos um handicap de não termos pneus, isso também não conseguimos testar, andar com o carro um único quilómetro. Da última vez foi pegar no carro da última prova do ano anterior e íamos para Mursa e tentámos ali perceber como é que... e tentar fazer o melhor dentro das condições que tínhamos. Saímos lá com o segundo lugar, é lógico que isso tenta obrigar toda a equipa que íamos ter que trabalhar mais para tentar estar mais fortes. Conseguimos a vitória, mesmo assim com alguma dificuldade, só nos conseguimos 2 pneus na mesma. Agora para a última, para a Rábida, já conseguimos ter os pneus novos e realmente aqui já houve alguma diferença, portanto tudo bem encaminhado. Relativamente a esta prova, que basicamente são classificativas onde aprendi a conduzir, não vou esconder que o meu piso de eleição é terra, é o rallies, mas começo a ressentir falta de ritmo, falta de andar nestes carros. Muitos anos já agora ultimamente a andar com o Porsche e foi tudo assim um bocadinho difícil a entrar ali num ritmo para tentar acompanhar os pilotos da frente. Vítor, vamos começar pelo Terras da Albaboreira, vamos começar pelo fim e fazer uma espécie depois de flashback ao longo da época e também da época de 2022. Um carro novo, apesar de tudo o ano passado já ter estado com um carro com esta tipologia, mas este Yaris é um carro novo, é uma das últimas evoluções desta extraordinária proposta competitiva com uma relação preço-qualidade muito boa feita pela RMC Sport, os chamados N5. Obviamente estando com um carro que não conheces, com uma falta de ritmo, acabou por ser um rally que tu geriste bem e quando chegou à altura de assumir a liderança depois da desistência dos 2 primeiros líderes, do Rui Madeira e do Zil Lopes, continuaste no ritmo que era necessário para não cometer erros, não estragares a lata, como se diz na gíria, e conseguires mais do que aquilo que esperavas, que eu penso que aquilo que tu aguardavas era tentar ficar no pódio. Mas acabou por ser uma vitória que no momento em que te chegou às mãos, fizeste tudo para não a perder, não é? Sim, é verdade, é lógico que eu sabia que a nossa guerra era tentar lutar pelo pódio. Sabemos que não íamos ter andamento para o Rui, que está a andar muito bem, e o Adruzil igual, portanto iam ser os dois a discutir o rally e nós queríamos estar ali na retaguarda a ver o que é que poderia acontecer. Lógico, desde o momento que eles acabaram por abandonar, pensámos que aí tínhamos todas as possibilidades de vencer a prova e fizemos tudo. Tentámos andar sempre num ritmo sem cometer nenhum erro, porque nós também eu não tenho muito conhecimento com o carro.
simplesmente na última classificativa já tínhamos uma margem grande e aí tentei e joguei pelo seguro, inclusive baixámos muito o nosso tempo em relação à primeira passagem, mas o objetivo era trazer o carro, entregá-lo direitinho à RMC, nós não tínhamos feito seguro para o carro, portanto havia aqui alguns riscos. Eram 120 mil euros. E eu não queria estragar isso tudo. Agora é lógico e tenho que dar os parabéns também ao Luís, que também penso que foi a segunda ou terceira prova, que fez ao lado. Sim, o Luís Martins costuma estar mais a conduzir do que propriamente a ditar notas. Sim, ele tem mais experiência a conduzir do que a ditar notas, mas lá nos fomos safando os dois dentro do carro. É lógico que houve aqui algumas hesitações por parte dele, mas sabia que isso ia acontecer, mas como é um rally esporádico, sabíamos que não tínhamos navegador, costuma ser o Ricardo, estava comprometido com outras pessoas, portanto foi o último recurso e tenho que lhe dar os parabéns também por fazer parte disto. Duas questões, uma delas pendendo com este Toyota Yaris N5. Qual a tua opinião desta tipologia de carros, deste N5 que a RMC Motorsport está a propor ao mercado? O que é que estes carros têm, assim, de tão bons que começam a ser alvo de algum interesse mais profundo por parte de pilotos, inclusive o Rui Borges acabou de adquirir um e vários pilotos portugueses estão interessados em adquirir este carro. O que é que este carro tem que te impressionou? Eu penso que o carro, eu gosto do carro, preço-qualidade, penso que toda a informação que me deram a nível de manutenção, dos custos de manutenção é aliciante. Se formos comparar isso em relação ao antigo Grupo N, que fiz muitos anos, e tanto de Subaru como de Mitsubishi, acho o carro mais atrativo, acho o carro mais de corrida, todo ele. Sei que usei sempre os carros numa versão de aluguer, onde fiz 20, 30 km, não posso ter conduzido um carro que explorei o carro ao máximo. Sei que há ali muito, mas que tem potencial o carro, isso não tenho dúvidas. Gostava de um dia ter uma unidade dessas e pôr o carro ao meu gosto. Portanto, eu acho que o carro tem todas as condições para ser um excelente carro para este campeonato promo. Porque olhamos para trás e os Mitsubishis já são carros com muitos anos, o Subaru é igual, portanto eu acho que é por aqui que vejo aqui uma saída. Era um novo Grupo N que poderia aliciar mais e melhores concorrentes para um campeonato como, por exemplo, o Campeonato de Portugal de Rallys. Consegues perceber porque é que estes carros não são, agora talvez mais um bocadinho, tão bem aceitos como muita gente gostaria que fossem em vários países, inclusive em Portugal? Sim, há coisas que eu não consigo perceber e é lógico que quem quiser andar num 4x4 hoje em dia vai num Rally 2, num R5, sabemos que os custos disso são completamente... Mesmo os Rally 3 não são baratos e não são competitivos. E eu acho que este carro, eu já disse várias vezes, que era uma solução para o antigo Grupo N, porque qualquer piloto, como eu agora, não estou a dizer que não vai conduzir um carro com duas rodas motrizes, mas quer sair de um duas rodas motrizes, passar para um 4 rodas motrizes... Não gosta de fazer a marcha atrás, não é? O salto a nível de orçamento é abismal. Gigantesco, sim. E eu pedi preços e sei qual é os preços de andar no R5, portanto estava fora de questão e penso que estes carros vinham aqui, esta falha que existe aqui de um duas rodas para um 4 rodas era uma boa solução aqui, um carro intermédio. Vítor, tu nunca escondeste que uma das coisas que te fez sair de competir de uma forma mais regular nos rallies, sobretudo nos rallies inclusos em campeonatos, foi uma certa desilusão com a falta de competitividade e até com a maneira como os concorrentes da categoria RGT eram tratados. Foi muito por aí que deixamos de ver o Vítor Pascoal em tantas provas de rallies com o seu Porsche. Sim, basicamente foi, porque isto desde 2019 que houve aqui alterações de um ano para o outro com o regulamento dos GTs e eu e outros colegas, como o Pedro, acabámos por saltar fora, porque independentemente de estarmos a gastar dinheiro e dinheiro dos nossos patrocinadores a tentar fazer o melhor, quase que estávamos a pedir por favor para correr. Até hoje não consegui perceber isso. Nós, os últimos anos, éramos os últimos carros a ir para a estrada, com troféus a andar à nossa frente, onde tinham que nos dar 5, 6 minutos de espaço para não apanharmos esses concorrentes. Não consegui perceber até hoje. E sendo carros que seduziam a afição. Sim, e eu acho que esses carros sempre chamaram o público, nós sempre passámos com o carro, toda a gente gosta destes carros. Sempre vi pelos campeonatos todos, e existe a hierarquia dos carros, da performance deles, não conseguia perceber como a nós nos punham aqui no último lugar, e isso atirou-nos, que hoje em dia não está ninguém nos GTs. E acho que no momento que teve mais GTs, foi quando deitaram isto tudo ao ar. É por isso que tu hoje, para matares esse teu bom vício dos rallies, te refugiaste nos chamados rallies de Legends ou rallies de exibições, de que é corolar o máximo em Portugal o Altice Rally Spirit, que está prestes a acontecer. É aí onde agora gostas de quando em vez de levar o teu Porsche?
Sim, eu agora sempre posso, eu no Rally, visto que estou comprometido a fazer o campeonato da montanha, sempre que, conseguimos aqui encaixar dentro do calendário, tentamos fazer uma ou outra prova, porque é lógico que os rallies estão sempre aqui no sangue, não vale a pena. Gostarias de um dia voltar, por exemplo, com um projeto de um N5? A fazer um campeonato por inteiro e lutar por um título? Sim, gostava, como eu já disse, já fiz isso, mas noto que preciso fazer muitos quilómetros num carro desse, porque começa a ter muitos quilómetros de postos. E as condições, eu senti isso este fim de semana, logo nos primeiros quilómetros que andei com o carro, andava à procura das velocidades no volante e não é lá. Portanto, começa a ter muitos vícios dos postos. E o Porsche é um carro muito distinto a conduzir, tudo diferente daquilo que conduzi até hoje. Portanto, por isso é que eu disse, para isso tinha que ter uma unidade dentro de casa, para conseguirmos fazer quilómetros e me preparar a 100%. Bom, nós já dissecamos aquele que foi o primeiro e é ainda o grande amor do Vítor Pascoal, os rallies. Saboreou mais um romance incrível com esta modalidade ao vencer a competição reservada ao Campeonato de Prova de Rallies no Rally Terras da Boreira 2023, organizado pelo Clube Automóvel da Amarante. Mas ele, nesta época de 2023, a exemplo do que aconteceu em 2022, 2021 e 2020, está dedicado e está focado ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, onde está a defender o título brilhantemente conquistado na categoria GT em 2022. Ele que já tinha sido campeão 2 anos antes e não é campeão 3 anos consecutivos, porque tem uma distração enorme. Obviamente, mérito também ao Pedro Marques, que venceu, esteve nas provas todas e venceu, mas uma distração tirou-lhe a possibilidade de lutar pelo título até ao fim. Não foi fácil o romance entre o Vítor Pascoal e a montanha. E ele, de certeza que me perdoa esta inconfidência, porque assisti à sua estreia numa idílica rampa do Caramulo, que não é propriamente talvez o melhor sítio, não pela beleza nem pelo traçado, mas pela extensão do mesmo para alguém que vem habituado a fazer dezenas e dezenas de quilómetros contra o cronómetro. Perceber que ali são 2.800 metros e que é muito diferente. Também vamos ser sinceros, agora que ninguém nos está a ver, queixamos um bocadinho dele porque ele galgava tudo quanto era margens e como as provas de montanha têm um rolamento de pista, sempre que o Pascoal acabava uma das subidas, toca às vassouras dos comissários a terem que varrer aquilo, que estava tudo cheio de pedra no meio do asfalto. Não foi um romance fácil com a montanha, mas aos poucos começaste cada vez mais a gostar do campeonato, tornaste-te hoje um dos grandes nomes deste campeonato, com um impacto mediático enorme, muito aplauso por parte da afição, e eu julgo que hoje já estás, eu diria, de pazes feitas e satisfeito com a tua presença na montanha, Vítor. Sim, sem dúvida. Eu nunca tive mal com a montanha. Não estiveste, também não disse isso. Houve ali uma situação de pequenos regulamentos completamente diferentes que vinhamos do Rally, porque como acabámos por perder um campeonato por termos faltado uma prova é essa que eu pensei que poderíamos deitar esse resultado fora, e não, mas pronto, pelos vistos este ano já alteraram isso. E aqui a grande diferença é verdade que é tudo muito menos quilómetros, tudo muito mais ali na décima, tudo muito rápido. Em relação a vermos do rallies, notei aqui uma diferença. Estranhaste e entranhaste a seguir? Sim, porque depois também com esta história de nós, GTs do rallies, não estar muito, de querer fechar a porta, fiquei aqui pela montanha e estou a gostar, sem dúvida. E também outra coisa, toda a comunicação, tudo que está por trás do campeonato de montanha, pela visibilidade que tem e o retorno que damos aos nossos patrocinadores, também teve todo o interesse, portanto encarei isso agora a 100%. Pascoal, tu sempre assumiste isto, não gostas de ganhar sozinho, e acho que uma das coisas que tem deixado muito feliz é que a tua vinda para a montanha, depois a vinda de mais alguns pilotos, pegou numa, então, não direi moribunda, mas demasiado calada categoria GT e transformou hoje numa categoria pujante, onde temos regularmente 4 ou 5 pilotos a discutir, temos este ano 3 pilotos capazes de ganhar provas, e acho que concordas comigo, quer tu, quer a Gabriela Correia, quer o Bernardo Garcia Castro, claramente podem ganhar provas. O Zé Carlos Magalhães, infelizmente, até fez uma excelente primeira prova, mas decidiu agora ir para os Super Challenge. O Daniel Vilaça está a evoluir um bocadinho o carro dele e temos que puxar as orelhas ao teu colega de equipa, ao Pedro Silva, que por razões profissionais não tem podido participar. Mas é uma das coisas que satisfaz ter sido também um dos protagonistas deste incremento, desta evolução positiva da categoria, que se transformou hoje numa categoria muito competitiva, Vítor. Sim, sem dúvida. Não? A primeira prova, quando foi a minha estreia, acho que éramos o único GT.
E é lógico que nessa altura também um pouco desanimado por ser o único GT. É lógico que na altura da guerra comecei a olhar para os tempos à geral e estavas lá. arranjar ali um tempo para andar-me ali na luta. Agora é lógico que fico contente ultimamente por termos esta lista de inscritos e, como disse bem, tanto a Gabriela como o Bernardo são pilotos como eu, os três com a possibilidade de ganharmos provas, mas eu acho que assim é que torna o campeonato. É assim que tu gostas de vencer? Sim, sem dúvida que assim é muito mais. Assim, penso que tanto para mim como para eles, todos nós lutamos mais e trabalhamos mais no sentido de cada vez sermos mais rápidos do que estamos unicamente, ou basicamente sabemos que vamos para a prova e que temos todas as condições para ter a prova, não tendo nenhum problema de ganhar a prova. Portanto, assim o incentivo é muito maior e obriga-nos em cada prova a estar a trabalhar, porque sabemos, tanto a Gabriela como o Bernardo, a qualquer momento, neste momento também ainda não sabemos se aparece mais alguém. Vítor, esta é uma pergunta até um pouco particular, é quase uma minudência. Não é uma pergunta feita para especialistas, é sobretudo para o nosso auditório, que é muito mais vasto que apenas os apaixonados, seja da montanha em particular, seja do desporto motorizado. Mas o teu Porsche 991 GT3 Cup não é aquilo que chamam puro sangue da Copa. É um carro que tu primeiro evoluíste para rallies e que agora, aos poucos, estás a adaptar àquilo que são as exigências da montanha, que são completamente diferentes. Sim, o nosso carro, basicamente, ele nasceu. Nós comprámos o carro puro da Copa, mas depois transformámos todos para rallies. E é verdade que até ao início agora de Mursa, basicamente, não tinha mexido no carro. E não vou esconder que no ano anterior, e nos 2 anos, sem ser agora este, usava o mesmo setup que usava para o rallies. Exatamente igual. E é muito diferente estar-te a focar para preparar setups para as diferentes 8 provas do Campeonato de Montanha. Sim, porque eu até de início em algumas provas percebi que como tinha o carro que ele funcionava bem. Em determinadas provas, Santa Marta, mas começo a perceber que nas provas mais rápidas começa a ter um carro inferior em relação à concorrência. Portanto, isso obrigou-nos agora a ir um bocadinho atrás do prejuízo e estarmos mais preparados, que é como vai acontecer agora na Falperra. Eu acusei isso ano passado, é muito rápido, eu nunca tinha feito e tínhamos o carro demasiado alto pelas suspensões que nós temos, continuamos a ter rallies, agora fizemos uma pequena alteração a nível de molas, mas não saiu muito aqui, simplesmente eu a nível de suspensões de clip de setup alterei muito o carro, mas basicamente as suspensões são as mesmas que nós usávamos nos rallies. E vamos ver como é que vai ser a Falperra, mas talvez deve ser das provas mais difíceis para mim para o meu carro. Vais fazê-la só integrado no Campeonato de Portugal ou uma vez mais vais também inscrever no European Hill Climb Championship, no Europeu? Sim, vou me inscrever no Europeu, vou tentar fazer o melhor possível no Europeu. Faltam 5 provas para o final da temporada, não escondes claramente que o teu objetivo é ser campeão outra vez. Sim, sem dúvida, foi isso que me propus e apresentei esse projeto a todos os meus patrocinadores. Vamos lutar até ao fim, não temos necessariamente, como muita gente está já preocupado com a Falperra, um campeonato é um conjunto de provas, portanto, queremos é pontuar, trazer o máximo de pontos possíveis, lógico que vamos sempre com a mesma vontade de ganhar, mas sei que sou campeonato, já tenho muitos campeonatos, portanto, se não conseguimos, outras provas virão e lá estaremos na luta. Vítor Pascoal, o que é que seria um sonho enquanto piloto que gostarias ainda de vir a concretizar? Sonho, acho que dentro do rally já aquilo que pensei fazer, consegui fazer. É lógico que eu gostava agora de guiar um destes carros da última geração, mas carro esses com alguns quilómetros de adaptação, com isso tudo, porque pegar num carro e entregar-me o carro com medos de quilómetros, acho que não, por aí não queria, mas queria ter a oportunidade, é verdade, de fazer um dia um rally onde tivesse condições e fizesse bastantes quilómetros de testes, que acho que agora também é habitual, porque se vê, do meu tempo para agora, toda a gente faz muitos quilómetros, que não é fácil agora reunir condições para isso, mas ainda tenho a esperança que um dia venha a fazer isso e talvez voltar a regressar a um Rally de Portugal. Com o N5 ou com o Rally 2? Não, aí seria com o Rally 2. Muito bem. Esperemos que consigas concretizar esses teus sonhos. Cá estaremos para também os noticiar. Quero-te agradecer a tua presença, parabenizar-te pelo título de 2022 e, sobretudo, por esta sequência incrível de vitórias,
3 consecutivas em 4 provas que fizeste até o momento. Vítor Pascoal, que dentro de praticamente 2 semanas vai estar na cidade dos Arcebispos para integrar 2 pelotões, o do Campeonato de Portugal de Montanha e do Europeu de Montanha na famosa Rampa Internacional da Falperra, organizada pelo Clube Automóvel do Minho, uma rampa que praticamente chega aos 150 mil espectadores ao longo dos seus 3 dias, 2 de competição e um de verdadeira festa no centro de Braga. Pascoal vai ser um dos candidatos entre os GTs nacionais e, claro, dentro dos grupos, porque o regulamento da montanha em termos europeus é diferente, também quer fazer, como também o ano passado fez, brilhar e chegar a um pódio. Vítor Pascoal foi o convidado desta edição do Motosport hoje, que aqui tem o seu cair do pano. Um abraço a todo o auditório e até ao próximo episódio. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.